Paz e graça, povo de Deus, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui nessa lupinha, clica aqui, vem em digita PR Thiago Salomão, vem aqui ó, inscreva-se, e aí você vem e ativa todas, para que você receba todas as notificações. Aproveita, vai aí, assiste, porque eu tenho certeza de que Deus, Ele vai falar com vocês através de uma palavra dessa aqui. Amém? Que Deus abençoe, forte abraço, tchau, tchau. Deus, meu Senhor, vem da glória, Pai, Senhor, obrigado pela noite de hoje, Pai. Senhor, pela palavra, Senhor, que será ministrada nesta noite, Pai amado, que Deus, meu Senhor, vem da glória, Pai. Que os nossos ouvidos e olhos, meu Senhor, estejam atentos, meu Senhor, para aquilo que será pregoado, Pai amado, que Deus. Que possamos reter o que é bom, Pai amado, e que Deus, meu Senhor, aquilo que vem de Ti, Pai amado, e que Deus, Pai. Que o Senhor não permita as nossas vãs filosofias e os nossos achismos, Pai. Mas, Senhor, que a Tua vontade e o Teu querer prevaleça nesta noite, Pai, sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes. Toma a palavra, Pai amado, que Deus, que será ministrada nesta noite. E que ela possa penetrar no mais profundo, Pai, do nosso ser, Pai amado, e que Deus, e produzir frutos dignos de arrependimento. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. E dando seguimento, como eu falei que Deus tinha colocado no meu coração de falar sobre as igrejas da carta ao Apocalipse, eu quero trazer hoje a quarta igreja que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, que é a quarta carta à igreja de Tiatira. Vamos ler do 18 ao 29. Que vai dizer assim: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, e diz: O Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a latão reluzente, eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Mas contra ti, mas tenho contra ti o tolerais que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinaste e enganaste os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dar-lhe-ei tempo para que se arrependa da sua prostituição. E não se arrependeu. 22. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja, as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes do coração, e darei a cada um de
de vós, segundo as vossas obras. Mas vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizia, as profundezas de Satanás, que outra carga sobre vós não porém, mas que tendes e retém até que eu venha. E ao que vencer, guardar, e ao que vencer e guardar ao fim as minhas. Peraí, me perdi. As minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei as estrelas da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluias. Amados e queridos irmãos, eu gosto de fazer um paralelo das Escrituras e ir trazendo para os dias de hoje, para que possamos aplicar também em nossas vidas. A carta de Tiatira revela uma igreja ativa, revela uma igreja que cresce espiritualmente, cresce nas obras, cresce no envolvimento, no engajamento da igreja naquele local, tanto que Jesus vai dizer que as últimas obras deles são maiores do que as primeiras. Então Jesus ele está vendo que há um grande crescimento da igreja de Tiatira. Mas Jesus também vai colocar no segundo ponto dizendo: tenham contra ti que tolerastes que Jezabel, que se diz profetiza, ali esteja ensinando no meio da igreja, ensinando aos servos a comerem dos sacrifícios idólatras. Eu poderia fazer a ministração toda só nessa parte aqui. E nos dias de hoje, trazendo para os nossos dias, nos dias de hoje, não é diferente de vermos igrejas como a igreja de Tiatira, igrejas que têm crescido em obras, igrejas que têm crescido em diversas coisas, mas igreja que tolera o pecado, igreja que tolera o erro, igreja que tolera as coisas erradas. Por quê? Às vezes eu tolero porque o dízimo é alto, ou porque a pessoa tem influência. E igreja, Jesus ele está dizendo bem claro aqui para a igreja de Tiatira o seguinte: a santidade ela não se negocia. Se você pegar o versículo
18, 19, que ele vai falar: conheça as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. A igreja está top, a igreja está boa, mas a igreja tem colocado a santidade em xeque. A igreja, ela tem colocado, ela tem negociado a santidade, a pureza da igreja. Porque muitas vezes o diabo não Rebouças, porque a gente, nos dias de hoje, as pessoas, elas entendem o quê? Que o crescimento da obra, o crescimento da igreja tem a ver de que Deus ele está no negócio. É verdade. E tem, agora fazendo um paralelo, tem tanta empresa, tantas coisas que tem crescido, mas que Deus não está no negócio. Crescimento e expansão não tem sinal de aprovação. Você repara que Deus vai dizer: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, a tua paciência. Mas você tem negociado a santidade. Você tem permitido que o pecado ande pelo meio da igreja. Ou seja, sem uma repreensão. E tem um texto, eu não vou lembrar agora a referência bíblica, mas vai dizer que se a raiz for boa, o ramo e os frutos são bons. Eu acho que está em 1 Coríntios. E se a raiz for mal, os frutos serão maus. E se o fermento for colocado à massa, toda a massa ela será levedada, ela será fermentada. Então isso quer dizer o quê? Que não tem como a igreja ela ser santa, mas se o pecado ele tem liberdade dentro da igreja. Eu acho que se a gente for pregar essa mensagem em alguns lugares, se não tomar o microfone de nossa mão, ou desligar o microfone, e não permitir que a gente entre mais nesses lugares, porque a gente está mexendo, sabe, com um vespeiro. A gente está mexendo no que está errado, como eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, uma igreja, não vou falar o nome da igreja, mas que a igreja ela tem área VIP. Porque quem é famoso entra por uma porta que é totalmente diferente da porta daqueles que não tem fama. E a argumentação é, porque o pastor ainda colocou assim, porque se Neymar entrasse pela porta normal, causaria um alvoroço. Aí eu digo: quem é Neymar na fila do pão? É um grande jogador. Mas dentro da igreja, ele é uma pessoa como qualquer outra. Então esse tipo de atitude que tem tido dentro das igrejas hoje,
Porque se fulano, ele tem uma empresa e ele tem recursos que podem ajudar a igreja, e ele está errado, eu faço vista grossa, eu tolero, eu permito, porque eu não posso perder a oferta e o dízimo que sai da mão dele. Mas eu prefiro perder aquele valor, mas não comprometer a santidade e a pureza da igreja. Nós vamos confrontar, nós vamos mostrar o erro, nós vamos pregar que dentro da Bíblia pecado ainda é pecado, erro ainda é erro, e Deus ele não faz acepção de pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado diante de Deus. Alguns pecados são para mortes e outros não, mas continua sendo pecado. Jesus ele reconhece as obras, mas a Bíblia vai dizer que ele tem olhos como chama de fogo. Jesus ele examina o coração, ele examina a sua igreja. Imagine aí, eu não vou falar de vocês não, eu vou me colocar. Ele chega, Tiago, eu conheço as tuas obras. Pregou, evangelizou, batizou, discipulou, mas permitiu que pessoas corrompidas, pessoas com caráter duvidoso, se levantassem para ensinar. Desde quando assumimos ministério, a pastora Rosana ela está aqui, a nossa oração ela sempre foi qual? Se o Senhor não estiver com essa pessoa, não permita que nem suba no altar. E até hoje eu não me esqueço daquela situação que uma pessoa foi convidada para pregar. Só que aí surgiu algumas conversas que a pessoa estava com a vida toda atrapalhada. E aí, e agora como é que desfaz? Não foi eu que convidei, mas como é que desfaz agora para a pessoa não convidar? Vai orar, vamos orar. Oramos. E Deus fez a própria pessoa vir em um dia que não era dia de culto. Ou era dia de culto? Eu acho que era dia de culto. A pessoa chegou mais cedo na porta da igreja para avisar que naquele dia que foi marcado a agenda ele não poderia pregar. Aí a gente falou que não, irmão, tudo bem, beleza, vamos ver um outro dia. E esse dia até hoje não chegou. Sabe, porque Deus ele não quer mistura na sua igreja. Jesus ele declara: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Ele reconhece que a igreja estava crescendo, avançando, porém a igreja, em vez de preservar a santidade, a igreja crescia de um lado, mas a igreja do outro lado abria brechas, permitia que Satanás ele tivesse legalidade sobre a igreja. E quantos lugares hoje eu e você conhece que tem essa tolerância, tem essa passada
de mão na cabeça. Que aonde falar de pecado não pode. Ou como eu ouvi, pastor Tiago, quando eu não estiver aqui, traga uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de misericórdia. E eu questionei e falei, mas eu vou pregar aquilo que Deus me deu. Aí a pessoa ainda questionou comigo, mas o pastor da igreja sou eu. Isso por quê? Porque Deus estava me dando palavras de confronto e algumas pessoas chegaram até a pessoa e disseram, olha, o pastor Tiago está trazendo palavra assim, o pastor Tiago está trazendo palavra dura. Hoje, às vezes, eu me lembro, a pastora Rosana, eu preguei numa igreja e alguns dias depois convidaram a pastora Rosana para pregar. Eu fui lá para arar o terreno, preparar o terreno. E a pastora Rosana chegou lá, e ela não gosta que eu falando, mas ela chegou de voadora. Sacudiu o arraial. Tiago na Rebouças tinha um pastor do lado que ele estava fumegando. Porque era uma palavra que estava confrontando e era a realidade da igreja. Mas você pode falar de tudo, mas você não pode mexer na ferida que está comprometendo a santidade da igreja. Nessa área aqui você não pode mexer. O mais lindo é que Jesus ele vai dizer no versículo 21: e dar-lhe-ei tempo para que se arrependa. Você vê que o Senhor é tão misericordioso que ele não traz logo, ele traz um pré-julgamento. Olha, o erro é esse. Ele aponta qual é o erro, mas ele está dizendo, eu estou lhe dando um tempo para que haja arrependimento, para que haja um conserto, para que Jezabel ela seja tirada do meio da igreja e não comprometa a santidade da igreja. Eu estou parafraseando Jesus dizendo, ei, eu estou dizendo a você que você não deve negociar a santidade da igreja. Então eu estou dando tempo para você se arrepender. Glória a Deus. Porque se você pegar os versículos depois desse 21, Jesus ele dá qual é a sentença. Se não houver o arrependimento. E nos dias de hoje, tem muita gente achando que porque Jesus ele não está cobrando agora, que vai passar desapercebido, vai passar por debaixo do pano. E tem um hino da harpa que diz, no céu não entra pecado. Não vai entrar de qualquer jeito não. Aí tem um louvor que eu até gosto, porque pararam de falar do céu até fala. Mas não fala que você tem que negar a si mesmo, você tem que renunciar, você tem que tomar a sua cruz. Se quiser vir para mim, negue-se a si mesmo.
Você pode ver que das 4 cartas que nós lemos, Jesus ele vai falar no final, ao que vencer. Ao que vencer o quê? A todas as tribulações que acontecem, aos que vencer, aos que permanecerem firmes, fiéis. A promessa é de vida eterna, a promessa é de coroa. Aí eu volto. Se você não negociar a sua santidade, se você não negociar a santidade, haverá uma recompensa, haverá um prêmio. Não adianta a gente tolerar o erro, a gente tolerar o pecado, para ser aquele evangelho legalzinho, aquele evangelho aceito por todo mundo, evangelho light, como eu ouvi a atriz Bruna Marquezine falar, os pastores dão uma aliviada quando o famoso chegar na igreja. Para não pegar tão pesado. Não, vamos falar, Jesus é só amor. Ele é amor, mas também ele é juízo, ele é fogo consumidor. E Jesus ele confronta essa tolerância. Jesus ele confronta a igreja de Tiatira, para que a igreja ela não permita, para que ela não aceite essa influência maligna dentro da igreja. E você pode perceber que tem homens de Deus que se perderam no meio do caminho por causa da influência. Perderam a essência que Deus ele colocou no início do ministério. Porque o ministério começou a crescer, o ministério começou a ganhar notoriedade, começou a ganhar fama, começou a ganhar expansão. Os cofres também começaram a se expandir. E a essência ela foi se perdendo. Ah, fulano adultera, mas o dízimo dele é bom. Ah, fulano está errado, mas ele oferta. Como eu já ouvi pessoas falar de ministério que pessoa do movimento dizimava e pastor aceitava o dízimo do movimento. Fazia obra social, o movimento dava dinheiro para a sopa. Ah, para fazer a obra de Deus, não. Dinheiro é errado, querer fazer errado, eu não posso aceitar. Uma coisa é você não saber da procedência. Uma coisa é você saber qual é a procedência e você aceitar do mesmo jeito. E como eu falei, Jesus ele chama ao arrependimento.
Jesus ele mostra que ele deu tempo. Ainda estamos no tempo da graça. As portas da graça ainda não se fecharam. Ainda há tempo para que aqueles que estão no erro, aqueles que estão tolerantes ao erro, se arrependam e voltem e continuem nessas obras, e que não permita que aquilo que corrompe, aquilo que traz mistura para dentro da igreja, que hoje o mundo, em vez de a igreja influenciar o mundo tem influenciado a igreja, trazendo tendências para dentro da igreja. Igrejas, enquanto o culto está rolando, membro está fazendo tatuagem em lugar separado da igreja. Eu vi essa semana. Mas isso já é antigo, já eles falam. Igreja com escola de samba. Igreja com bloco de carnaval. Gostou? O evangelho da comodidade. Exatamente isso. Eu fingi que estou seguindo a ele e vocês fingem que estão no caminho seguinte. Então, Deus ele está dando tempo para que haja arrependimento. Deus ele está dando tempo para que aqueles que estão com mais obras possam largar essas más obras. Desculpa. Largar essas más obras. Jesus ele chama a um posicionamento. Igreja, muitas vezes a gente se posicionar, nós vamos desagradar a muitas pessoas. Quantas pessoas pararam de falar com vocês? Quantas pessoas disseram que você é crentão, que você é antiquadro, que você é radical, que você tem N's, tem várias, me ajude aí, professora, tem vários adjetivos por você se posicionar, por você dizer que não faz, que não vai, que não vem. Por você dizer que é errado, por você dizer, não bote meu nome no meio, que isso aí é errado, e se vier me perguntar, eu vou dizer que está errado. Aí chama a gente de besta, entre outras coisas, por a gente se posicionar pelo que é certo. Que essa palavra ela possa reverberar em nossas vidas. A igreja de Tiatira nos ensina que o crescimento sem santidade não agrada a Deus. O crescimento ela tem que estar atrelada, ela tem que estar unida. Porque não é errado a igreja crescer. Não é errado a igreja expandir. Errado é a igreja crescer, mas na balança de crescimento e santidade, o crescimento
está mais pesado do que a santidade. Aí eu pego o que a pastora falou aqui da frase de Tozer, que quando perguntam a ele o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra, ele responde: qual é a asa mais importante para um pássaro, a direita ou a esquerda? O crescimento é importante, mas a santidade também é importante. E tem gente que está crescendo e achando que é Deus que está fazendo crescer. E tem gente que não está crescendo e está achando que é o diabo que está impedindo. É muito diferente. Tem gente que está crescendo e está dizendo Deus está abençoando. Tem gente que está crescendo e tem pessoas que estão dizendo não, Deus está prosperando fulano. Só que Deus está dizendo: ei, e acabou. Foi-se a glória de Deus. São templos cheios de pessoas, porém vazios de Deus. Que possamos verdadeiramente confrontar o pecado, confrontar a tolerância ao pecado. O chamado é continuar sendo o mesmo. Sendo o mesmo com 3 membros, sendo o mesmo com 10, sendo o mesmo com 100, sendo o mesmo com 1000. A igreja continua com a mesma essência. E quando as pessoas olham e dizem: a igreja batista cresceu, mas ela continua com a mesma pegada, ela continua com a mesma essência. A liderança não mudou, a liderança continua a mesma coisa. Porque a liderança continuando a mesma coisa, nós influenciamos quem está sentado nos ouvindo. Glória a Deus. Nós influenciamos. E eu digo a vocês, igreja, que continuemos firmes sem negociar a nossa santidade diante de Deus. Amém? E eu quero orar. Amado e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória, Pai. Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai amado e querido Deus, Pai, a não ser tolerantes com o pecado, com o erro, Pai amado e querido Deus, não passando a mão pela cabeça, Pai amado e querido Deus, mas expondo o que é errado, Pai amado e querido Deus, e buscando a santidade que vem do Senhor, Pai amado e querido Deus. Meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai amado e querido Deus, a chegar a esse nível de excelência, Pai amado e querido Deus. Pai, que não nos tornemos igual à igreja de Tiatira, Pai. Uma igreja que cresce, uma igreja que produz, uma igreja, meu Senhor, que expande, Pai amado e querido Deus, Pai, as suas tendas, Pai amado e querido Deus, mas uma igreja que aceita o pecado no meio dela. Senhor, se for para crescer, Pai amado e querido Deus, e o pecado está no meio de nós, Pai, nós não aceitamos isso, Pai. Queremos crescer, Pai, mas com um crescimento sadio, um crescimento puro, um crescimento, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, aonde o Senhor está no nosso meio, Pai, dando o crescimento, Pai amado e querido Deus. Pai, e nós não negociamos a nossa santidade com o mundo, Pai.
Ainda que o mundo ofereça riquezas, Pai. Senhor, preferimos ser pobres, Pai amado e que Deus, mas cheios da presença, ricos da presença de Deus, Pai. Ricos, meu Senhor, do Santo Espírito de Deus, Pai. Senhor, porque a maior riqueza que o homem pode ter está aonde o teu trono, Pai, está estabelecido, Pai, que é nos altos céus. Pai, e que essa palavra possa reverberar, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão aqui, Pai, sobre a vida daqueles que estão assistindo esse vídeo, Pai amado, que é Deus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém. Esse amém foi tão fraco, eu sei que vocês estão cansados. Aleluia. Que a graça de Deus Pai, Que assim seja. o amor de Jesus Cristo, Que assim e a seja. comunhão do Espírito Santo seja com todos nós para todos sempre. Amém. Graças a Deus.